Na concepção clássica dos gregos e romanos, o trabalho está relacionado apenas à satisfação das necessidades básicas. O trabalho escravo era a base da economia grega, já que os trabalhos domésticos, agrários e nas minas eram recusados pelos gregos, que davam maior importância ao pensamento filosófico e político e à participação ativa das discussões dos problemas das polis, bem como se dedicar à elaboração de leis e aos cargos públicos, em detrimento do trabalho. A escravidão provinha, na maioria das vezes, de guerras e pagamento de dívidas, e dessa forma eram a maioria da população grega. Na Idade Média predominava a atividade agrícola. A estrutura social dos feudos era baseada nas seguintes classes: os servos, que estavam presos às terras dos senhores feudais na forma de trabalho e pagamento de taxas; os nobres, formados por senhores feudais e guerreiros que realizavam o controle da justiça, bem como o poder das terras; e o clero, formado por integrantes da Igreja Católica que tinham grande influência na moral, política e psicologia da sociedade. Eram os servos que compunham o maior contingente no período feudal, bem como os que trabalhavam de fato. Apesar disso, o servo não podia entrar para ordens religiosas, não podia denunciar homens livres na justiça, nem dispor livremente de seus bens. Não participava do exército, nem podia deslocar-se livremente. Desta forma, tinha uma relação de servidão com o senhor feudal, diminuindo assim o número de escravos na Europa Ocidental. Com o questionamento das doutrinas da Igreja e as reformas protestantes, houveram grandes transformações na forma que a sociedade via o trabalho. A vida ativa passou a ter maior valor perante a vida contemplativa, e o lucro, que antes era condenado e visto como um pecado, passou a ser considerado uma bênção divina, fato típico de um capitalismo emergente. Mais tardar, com as grandes navegações, se intensificou o acúmulo de riqueza nos países europeus. A primeira revolução industrial marca a transição do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. O homem que trabalha é cada vez mais valorizado, como símbolo de liberdade do mesmo. Com essa nova percepção do trabalho e a mudança de percepção quanto à importância do dinheiro, os camponeses começam a migrar para as cidades. Nesse período, ainda foram instituídas leis que puniam e prendiam os homens vadios, ou seja, aqueles que não trabalhavam. No mesmo momento, as indústrias ainda contaram com o surgimento das máquinas a vapor, inseridas nos processos de produção. A segunda revolução industrial é marcada pelos questionamentos de Marx sobre o caráter dicotômico do trabalho. Um trabalho cada vez mais dividido, monótono, repetitivo e submisso. Era visível que, cada vez mais, os trabalhadores estavam alienados às suas tarefas. No Taylorismo, através do olhar de um operário, é observada a capacidade produtiva dos trabalhadores, que era sempre maior do que a sua produção real. Com isso, Taylor desenvolveu o estudo de tempos e movimentos, tentando eliminar todo o tempo que era gasto com movimentos inúteis à produção. A organização científica, então proposta para o trabalho, mostrava um modelo comandado e organizado por um gestor, que selecionaria com maior critério seus funcionários a cada posição. O Fordismo tem sua maior característica no surgimento da esteira mecânica, que proporcionou uma divisão ainda maior do trabalho, consequentemente tornando-o também ainda mais repetitivo e monótono. No período, o homem tornou-se uma extensão da própria máquina. Ford prezava a estratégia de racionalidade no uso dos recursos e o aumento do seu lucro, fazendo assim produtos sempre padronizados. Seu carro pode ser de qualquer cor, desde que ele seja preto. Ford também acreditava no impulso do consumo por salários mais altos, o que acabou gerando estoques imensos e levando o Fordismo ao seu declínio. No Volvismo, começam a se alterar as relações de trabalho com as suas funções. Os funcionários passam a se organizar em grupos sindicais e assumirem as responsabilidades pela produção. Começam a não ter mais tarefas físicas nem tão divididas entre si. Os gestores, agora, passam a ter apenas o papel de elo entre cada grupo interno e o meio externo. Este período também é marcado pela maior automação das indústrias e trabalhadores que desenvolvem mais suas capacidades intelectuais, tendo aprendizado contínuo para sempre poderem operar as novas máquinas. O surgimento do modelo japonês se dá como resposta da crise que ocorria no Japão na época. O sistema era baseado em pequenos lotes de produção, com fornecimento just-in-time e funcionários com alta qualificação. Os produtos, agora, passavam por controle de qualidade, feito por equipes lideradas por algum funcionário, líder que agora ocupava o lugar do gestor ou supervisor na empresa. Os trabalhadores tinham cada vez mais voz e espaço para organizarem a produção. Os distritos industriais surgiram quando as grandes empresas passaram a diminuir sua produção por conta da crise, enquanto as pequenas organizações vinham desempenhando papel cada vez mais expressivo na sociedade.
As organizações passaram a se organizar de maneira unificada, com o intuito de buscar mercado e produzir para exportar. Influenciadas pelo modelo japonês, as redes de empresa procuravam manter fornecedores fiéis e confiáveis. As mudanças da produção nesse modelo baseiam-se basicamente na externalização das tarefas de produção. Grandes empresas trabalham em redes com empresas menores, que realizavam as tarefas operacionais. Essa forma de aliança entre empresas constituiu um espaço propício para a inovação e tecnologia e uma reorganização do trabalho, baseada em princípios diferentes e condizentes com o contexto da época. O modelo antropocêntrico fala sobre um modelo dito ideal de organização do trabalho. Substituindo a economia de escala pela de escopo, produziria-se em pequena escala e em plantas de trabalho mais flexíveis, com grande apoio das decisões humanas na produção. A hierarquia no trabalho era plana e ampla, com a divisão minimizada do trabalho.